Bom, já temos até aqui 10 capítulos. Esse será o 11º capítulo. A ideia de ser por capítulos é uma forma pedagógica, digamos assim, da gente expor esse assunto. Muitas vezes eu venho sendo repetitivo de propósito, porque é muito importante que se fixe certos conhecimentos que não são meus, são ditos pela espiritualidade. Tudo que eu trago aqui para repassar para vocês, ele tem duas fontes muito grandes: a doutrina amorosa da Umbanda e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ali são tratados morais ad eterno, que Jesus falou há 2000 atrás. Alguma coisa a gente aprendeu, outras a gente nem conseguiu entender, Então é uma doutrina que avança por milhares de anos. Lá no capítulo anterior, a gente viu que o maior objetivo nosso aqui na reencarnação é a gente buscar a perfeição, que vivemos num mundo de imperfeitos, que cuida não só de pessoas, cuida de mundos. Então, não há nenhum tipo de privilégio para qualquer espírito. Todos começam da mesma forma, na escuridão, ignorantes, e vão, através de sucessivas reencarnações, conquistando a sua luz até chegar uma hora em que ele se transforma no anjo pela sabedoria, pela luz que conquistou. Então, nessa vida aqui reencarnada, assim como qualquer das outras que ficaram para trás e as que vêm ainda pela frente, que ainda vamos reencarnar muitas vezes, sempre foi o objetivo maior a evolução e a conquista da luz de cada um. Sendo que há uma lei que a gente já falou várias vezes aqui, que é a lei do progresso, que obriga você a evoluir. Tem duas formas, A forma pelo amor e a forma pela dor, como a gente já viu. Nessa vida reencarnada, como qualquer outra anterior, e assim como nas futuras reencarnações, sempre ocorreu e sempre ocorrerá a evolução espiritual. É uma lei, tem que ter. Às vezes ela é mais rápida, às vezes essa evolução é mais lenta. Depende, inclusive, do nível de consciência que o espírito está adquirindo. Quando ele observa pelo processo de reflexão que ele precisa evoluir, aí ele deixa de evoluir pela dor e evolui pelo amor. Por que será que sempre tem que ter a evolução espiritual? Exatamente pelo fato da lei do progresso. Queira você ou não, você vai ter que evoluir. Mesmo que você não tenha consciência dessa lei, ou simplesmente a despreze, você vai sofrer tanto. É um sofrimento progressivo, ele aumenta de reencarnação para reencarnação, até o momento que essa dor chega a um ponto que você para e reflete: caramba, por que eu estou sofrendo assim, Aí ele começa a entender qual é o papel dele na vida. O irmão e a irmã, por exemplo, que possui pensamento e ações na raiva, no ódio, na vingança, essa irá passar muitas dificuldades, como a gente já viu também antes, e dores, e em algum momento da sua vida ela irá refletir: por quê? Por que eu sofro tanto? Aí chegará à conclusão que precisa melhorar seu comportamento sobre a vida, cultivando o perdão, por exemplo, o amor ao próximo, e se aperfeiçoando moralmente. Porque, como a gente sabe, a evolução espiritual possui duas grandes vertentes. A questão moral, você precisa estar evoluindo, precisa estar melhorando, e a questão intelectual, a questão do conhecimento. Se você não tem o conhecimento,
você não vai saber se você está cumprindo as leis, se você está agindo dentro do ser energético, interagindo com as energias das pessoas, dos objetos, da natureza, do universo, de Deus. Sem conhecimento, você tem uma dificuldade, evidentemente, muito maior para evoluir. Que se você tiver aquele conhecimento, esteja consciente do que está fazendo. Depois de sofrer tanto que ele chegar a esse ponto de reflexão e mudar o seu comportamento, é um sofrimento absolutamente desnecessário, que ele não precisava passar por aquilo. Né? O que ele descobre? O irmão cumpriu a lei depois de muitas dores e muito sofrimento. Da mesma forma, ele teve que evoluir. Da mesma forma, só que foi pela dor. E um sofrimento totalmente desnecessário. Esse sentimento, esse sofrimento, perdão, ele é progressivo. Por que ele é progressivo? Primeiro que ele vai ter que gerar um despertar na reflexão do irmão e da irmã que ainda não percebeu, né? E, em segundo lugar, ele é progressivo porque cada vez que você tem seus comportamentos negativos, ideias, atitudes, pensamentos negativos, você está o quê? Está se imantando negativamente. O seu campo elétrico, magnético, fica negativo. E a gente já sabe que toda vez que o campo eletromagnético fica negativo, ele atrai cada vez mais as energias negativas do universo, que se traduzem em quê? Em dor e sofrimento. Então, cada vez mais vem energia, cada vez mais vem sofrimento, cada vez mais vem dor. Por isso que é progressivo, até o despertar, né, que esse sofrimento vai causar lá na frente. Então, se cada vez você atrai energias negativas, cada vez mais essas energias irão se transformar em dores e sofrimentos. E só irão parar de crescer depois da reflexão e a mudança de comportamento. Para aqueles que escolheram esse caminho de dor, certamente não foi a escolha mais inteligente. Com certeza. Mas, mesmo assim, pela dor, ele acabou tendo que evoluir para atender a lei, porque a lei está acima de tudo, é uma lei universal. Mas por que ficar esperando aumentar a dor e o sofrimento para evoluir, né? Como podemos interromper essa dor e esse sofrimento e a gente começar verdadeiramente a vivenciar a felicidade e a paz? Pelo conhecimento que nós já temos, nós passamos aqui 10 capítulos transferindo para vocês conhecimento. Como sempre a gente diz, conhecimento por si só não causa efeito, não gera resultados. Conhecimento tem que ser prática. Então, como aqui tem irmãos de diferentes níveis de conhecimento espiritual, a gente vem muito devagar dando toda essa base de conhecimento. Que a partir da semana que vem, a gente vai entrar na prática. Como realmente construir sentimento medíocre, daí ter raiva, ainda querer vingança do outro, coisa que não se admite, não precisa ser nem um umbandista, mas qualquer espiritualista não tem direito a ter sequer esse tipo de sentimento tão pequeno, tão mesquinho. Né? Então, a gente precisa o quê? Porque a gente sabe que é isso que traz a infelicidade e a dor. Então, eu tenho que mudar o meu comportamento negativo para um comportamento positivo. Porque da mesma razão que a negatividade faz com que o meu campo eletromagnético continue sempre atraindo, né, energia negativa, isto é, dores e sofrimentos, na hora que o meu campo eletromagnético ficar positivo, a lei é a mesma, a regra é a mesma. Se ele está positivo, esse meu campo, ele vai continuamente me atrair coisas boas, ele vai atrair energias positivas. Eu mudando de um comportamento de um polo para o outro. Essa mudança para o comportamento positivo não é algo simples de ser feito. Que dito assim, parece uma coisa extremamente simples de ser feito. Amanhã, 2h30 da tarde, eu vou ficar feliz, vou ser feliz. Não é isso? A dificuldade é enorme. Não?
porém é extremamente necessário para a conquista da felicidade e da paz, e é totalmente possível, porque ele apresenta um nível de dificuldade, porque você vai mexer com seus valores mais íntimos, que é, na verdade, na prática, a gente fazer a reforma íntima. Isto é, dar um mergulho dentro da gente, retirar da nossa essência tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é contrário, né, ao que preconiza o Mestre Jesus. Exige muito esforço fazer isso, muito. Dedicação enorme. Tempo para você adquirir conhecimento. Por isso que a gente vem devagar trazendo toda esse conhecimento, de forma devagar. Aqueles que frequentam, ou aqueles que assistem regularmente, eles hoje têm uma base de conhecimento que pode começar a fazer essa transformação. E a gente vai ver na prática como ela é realmente difícil. Porque se fosse fácil, a gente não estava aqui nesse mundo. Porque você acha o quê? Que a gente veio para cá reencarnar para ser tudo maravilhoso? Não ter problema nenhum? Ninguém vai se forçar para fazer nada, para conquistar luz nenhuma? A gente não veio aqui para levar boa vida. Não ficar o tempo todo. Eu adoro praia. Não é para ficar o tempo todo. Claro, vamos à praia fim de semana, nas férias, nos feriados. Mas você precisa separar para você algum tempo diário para você poder pensar e refletir no como eu posso investir na minha vida para ser feliz. Esta é uma maneira. Não existe só essa. É uma forma de você começar a construir a sua felicidade, porque só você pode fazer isso. Não é? Quando a gente vê aquelas pessoas que dizem, Deus não olha para mim, Deus não cuida de mim. A gente sabe que é uma pessoa que não tem nenhum nível de educação espírita. Não sabe que ela está naquela situação, ela é a única e exclusivamente a culpada. Só ela. Então, quando através do esforço pessoal o irmão ou a irmã consegue assumir novos comportamentos positivos, em substituição aos comportamentos negativos, as energias aí envolvidas tornam o campo eletromagnético cada vez mais positivo. E quando isso acontece, é o mesmo processo. No polo negativo é o mesmo processo, a lei vale para os dois lados. Né? Vai trazendo as coisas que você precisa. Além disso, esse esforço na mudança para um comportamento mais positivo perante a vida e as leis universais faz com que o irmão ou a irmã também conquiste junto da espiritualidade o que a gente chama de merecimento. Essa palavra merecimento, ela é fantástica. Se você se ligar nisso, porque é assim que a espiritualidade trabalha, pelo merecimento. O merecimento permite que a espiritualidade encaminhe ao irmão ou à irmã várias oportunidades, que uns chamam de graças divinas, né? Cair do céu, para tornar a vida melhor e mais feliz. Seja o que você estiver necessitando, seja de saúde, de paz, você precisa de repente de um bom emprego, um bom relacionamento amoroso, é isso que você deseja. O que for de maior necessidade e desejo, mas que precisa passar por uma análise, por uma avaliação da espiritualidade maior. Porque nós temos o hábito, em função do nosso nível evolutivo ainda não ser muito alto, de desejar coisas que daqui a alguns meses, não precisam tantos meses assim, a gente vê aquilo que a gente desejou, virou um grande problema na nossa vida. Eu desejei tanto aquilo e agora está me trazendo tantos problemas, tantas dificuldades, tantos aborrecimentos. Será que ninguém já teve esse momento na vida de querer uma coisa, né, desejar tanto e quando obtém, descobre que aquilo virou um grande problema? O contrário também é verdadeiro. Eu tive então uma experiência pessoal, né? Eu tinha uma fábrica de pizza que ia muito mal, muita dificuldade, comecei a atrasar aluguel,
Aí o proprietário me despejou, evidente. Nossa, eu fiquei arrasado. Como não tenho nenhuma tendência para depressão, não fiquei deprimido, não. Mas machucou, doeu. 6 meses depois, eu descobri que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Melhor coisa. Porque quem trabalha em comércio sabe que é quase uma escravidão. É domingo a domingo. É duro, é complicado. E eu trabalhava domingo a domingo, sem descanso, e não ganhava dinheiro. Aí foi exatamente 6 meses depois. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes desejamos coisas que vão nos fazer mal lá na frente. E a espiritualidade cuida disso. Ela, de repente, não deixa você obter aquele seu grande desejo, porque ela sabe que aquilo vai te fazer mal. Vai te trazer problema lá na frente. Por isso que está ali. Os seus desejos, quando você muda de comportamento positivo, né? Saindo do negativo vai para o positivo, atraindo tudo aquilo que é importante, que você deseja, nem sempre alguns dos seus desejos serão realizados. Falta de visão nossa de futuro, né? A gente não tem bola de cristal, mas a espiritualidade sabe o que vai acontecer no futuro. Então, ela bloqueia aquilo para você. E às vezes a pessoa se aborrece muito por causa disso. Mas pensa também nessa possibilidade, sem se aborrecer. Então, a espiritualidade trabalha por merecimento. Se você merece, se você se esforçou, se você está procurando com sinceridade, com consciência, você evoluir, mudar o seu comportamento negativo, pensando em situações positivas, com bondade, com sentimentos nobres, com alegria no coração. Se você não tem esse merecimento, espera para ver se vai acontecer alguma coisa de bom contigo. Não há como. E não seria nem justo isso acontecer. Enquanto o outro está se esforçando, está tentando com sinceridade vencer as suas fraquezas, as suas dificuldades, né? Tentando ampliar, evoluir na questão moral, na questão intelectual, e o outro lá está na zona de conforto dele, não quer, não tira um tempo, tira 5 minutos por dia, conversa com a espiritualidade, abra a sua consciência, né? Procura com que ela te encaminhe para situações em que você possa verdadeiramente evoluir. Mas a pessoa se fecha em si própria. Dê tempo em parar, em procurar o conhecimento, em refletir sobre a vida. Como eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem? Como? Será que hoje eu magoei alguém? Será que eu agi errado com aquela minha amiga do trabalho? Cada um precisa se acostumar a fazer esses questionamentos, para você descobrir o certo e o errado, aonde você pode caminhar melhor, aonde você pode conquistar a sua própria luz. Se fizermos a escolha para evoluirmos pelo amor, precisamos substituir os nossos comportamentos negativos perante a vida e as leis universais por comportamentos positivos. Se você não conhece as leis, se você não conhece as interações das energias no universo, como é que você vai se comportar perante a vida? Muitas vezes você vai entrar em conflito com as leis, com essas energias, por falta de conhecimento. Não é nem por maldade às vezes, mas é falta de conhecimento. Mas isso não tira de você o peso, né, pelo erro que você cometeu. Porque se você pode ajudar e você não ajuda de forma consciente, você cometeu uma questão, uma imperfeição moral, como se você tivesse feito mal. Se você pode ajudar e não ajuda, isso é uma atitude do mal. Então são coisas, às vezes, sutis, que nós fazemos, que nos traz uma série de dificuldades no caminhar.
como mudar nossos comportamentos negativos para comportamentos positivos. Como, na prática, podemos fazer essa importantíssima mudança para conseguirmos ser felizes. É óbvio que a espiritualidade maior colocou uma série de ferramentas na mão da gente. A gente não foi jogado aqui a troco de nada. A espiritualidade não caminhou a gente aqui para a gente ser pessoas cheias de depressão, de tristeza, cheias de dificuldades, cheias de privações. Se a gente está passando por esses momentos assim tão complicados, difíceis, amigo, irmão, é culpa nossa. Não culpa ninguém, não culpe ninguém. É você que tem alguma coisa defasada dos grandes valores que a vida precisa para você poder ser feliz. Então, não temos mais tempo para avançar muito mais nisso. Na semana que vem, a gente vai exatamente ver isso. Como eu posso mudar o meu comportamento negativo perante a vida e as leis em comportamentos positivos, para que cada vez mais o meu campo eletromagnético fique positivo e aí ele começa a atrair as coisas que eu verdadeiramente desejo, que vão me fazer o bem, que vão me trazer a felicidade, né? E os desejos maiores, aquilo que a gente realmente está necessitando com essa atração da positividade, seja a saúde, como falei, seja um emprego bom, seja uma boa amizade, seja o que for, aquilo que vai te fazer feliz, que você precisa mais. Então é muito, muito importante que cada um de nós tome uma iniciativa para se tornar uma pessoa melhor. Você não é obrigado, não. A espiritualidade é tão fantástica que ela te dá esse direito até de você fazer o mal, de você errar. Mas você tem que estar consciente que você vai sofrer as consequências disso. Então a decisão é de cada um, a escolha é de cada um. Não dá para criticar o irmão, não dá para criticar a irmã, porque todo mundo tem um livre-arbítrio para tomar as decisões, fazer as escolhas que cada um precisa fazer. Mas eu acho que, como nós somos umbandistas, entendemos que a vida é eterna. E se a gente não tentar se caminhar de uma forma mais tranquila, certamente na reencarnação que vem, né, que obrigatoriamente ainda temos muitas reencarnações pela frente, pelo estágio evolutivo que nós estamos, elas também serão reencarnações difíceis. Porque todo o conhecimento que você obtém, você leva para outro plano, o plano espiritual, quando a gente desencarnar. O conhecimento nunca se perde, ninguém tira ele. Porque quando você desencarna, o corpo mental, ele viaja com você para o plano espiritual. Se a gente se ajudar aqui a caminhar, a ter a luz, a evoluir, a gente já vai ter uma série de questões mais agradáveis, mais cheias de paz e felicidade ainda nessa vida. E ela vai se refletir diretamente nas vidas futuras. De repente não precisa vir numa reencarnação futura cheio de dificuldades, cheio de privações, né? Por quê? Porque a gente caminhou e evoluiu mais pelo nível de consciência que cada um tem, da necessidade de você ter que evoluir, que queira ou não, você vai evoluir pela dor ou pelo amor, mas vai, porque a lei tem que ser cumprida, não tem jeito. Que a gente procure um espaço, um momento para você refletir, para você conquistar a sua felicidade. Só você pode fazer isso, ninguém pode, só você. Muito obrigado, boa noite a todos.